pode fazer a sua pergunta. Já está comigo a Sônia, Sônia da Vila Alpina, está comigo também o Carlos Eduardo Santo André, obrigado participando pelo WhatsApp. Eu vou passar novamente, é o 911, né, Código São Paulo, 933 48 48 64, para você que pede a sua música. E o seu sucesso também pode rolar por aqui, a gente toca para você na programação da Rede Voice de rádio. Eu vou dar uma boa tarde, tá comigo aqui, daqui a pouquinho a gente começa a entrevista, mas eu vou fazer a apresentação já do André, é o nosso convidado. Tá na reta final, né? Vou segurar mais um pouquinho até a gente avisar que vai pelo YouTube, né, Júlio? Já começou? Já tá lá? Então, bora lá. Boa tarde, tá comigo cineasta, né? Professor, boa tarde, meu amigo André Okuma, bem-vindo aqui à Rede Voicecast. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde para todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que não tá... Tá saindo? Acho que o áudio dele não veio, né? Tentar de novo. Pelo menos eu não consegui perceber. É o 3, né? Que tá. É esse mesmo. Fala. Boa tarde, André. Fala novamente aí. Boa tarde. Me ouvem? Aqui tá modulando. Tá modulando aí? Tranquilo. Só pro meu retorno que não tá chegando o microfone do André. Se você tá na live aí, dá um retorno se tá chegando. André, bem-vindo ao nosso canal, a Rede Voice de Rádio. E também, a partir de agora, a transmissão aí pelo YouTube, né? Conseguiu chegar, tá chovendo, né? Chovendo bastante aqui na região de Guarulhos, na Vila Augusta, onde a gente se encontra. Você veio de onde? É Guarulhos mesmo? Você mora por aqui? Isso, eu moro em Guarulhos. Eu moro perto da Otávio Braga, ali com o sonda da Otávio Braga. Eu moro naquele pedacinho ali. Aí de carro eram uns 15 minutos pra cá, assim. Aí hoje eu levei 25, assim. Peguei bem o começo da chuva. Mas tá. Cheguei tranquilo. Conseguiu chegar aí. E me diz uma coisa, a profissão cineasta, né? É difícil falar que minha profissão é cineasta porque, por mais que eu seja um profissional da área e atue na área, né? O ofício de cineasta é um ofício muito peculiar, assim, porque as questões financeiras que envolvem esse trabalho, assim, eles são muito complexas, né? Uhum. Tipo, resumindo, assim, né? Sem ficar falando muito, assim, eu pago minhas contas mais dando aula de cinema do que fazendo filmes, né? Você vai falar sobre isso, é uma pergunta, né? Que é uma das perguntas que já estava aqui na pauta para a gente fazer sobre, né, essa parte, né? O financeiro, né? A área econômica que a gente sabe, principalmente acho que aqui no Brasil tem uma dificuldade muito grande com relação a isso, a produções, e a gente vai entrar nesse assunto também. Mas ele já te apresentando, né? Então tá aqui com a gente é o André Okuma, professor, cineasta, vai falar sobre o seu trabalho, vai falar sobre arte, sobre cinema, sobre produções, e a gente vai para um rápido intervalo, mas você pode acompanhar também aqui pelo áudio e, se preferir, vai lá no YouTube, Rede Voice Podcast, tá rolando já para você essa entrevista, você acompanha a gente diretamente aqui no estúdio da rádio, da Rede Voice Rádio, enquanto a gente faz um breve intervalo, eu volto na sequência já com a entrevista, os lances aí da entrevista com André Okuma.
no cadastro do programa. Isso sugere a necessidade de uma fiscalização. Olá, sou Eduardo Rodrigues, diretor e comunicador da Rede Voice Rádio. Hoje venho te convidar para divulgar seu produto, serviços ou empresa em nossos canais de comunicação. Trabalhando em sistema multiplataforma que engloba rádio, podcast e mídias sociais, nós atingimos milhares de ouvintes diariamente em todo o país e também fora do Brasil. Para este mês, os novos anunciantes têm 50% de desconto e parte do valor investido será direcionado para ações e instituições beneficentes. Chame nosso representante agora mesmo pelo WhatsApp 11 97451 5829 97451 5829. Vem para a Rede Voice você também. Divulgue o seu produto. Conferindo agora 15 horas, 17 minutinhos, na Tarde Maior, a sua emissora de rádio de leste a oeste, de norte a sul. Brasilzão, chovendo, vamos sentir aí a previsão do tempo? Vamos para a região sudeste primeiro. Hora da previsão do tempo, a previsão do tempo para você. Previsão do tempo para esta sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025. Sudeste. São Paulo tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 40 graus. A umidade do ar vai de 100 a 65%. Caeté, em Minas Gerais, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 90 a 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional. As informações daqui a pouquinho, mais informações, região norte, centro-oeste e sul do Brasil, com o tempo, né? Tempo e temperatura. Vem pra cá! Bom, seguinte a programação que a gente está chegando agora, até as 15 horas, das 15 até as 17 horas, música, informação, prestação de serviço, utilidade pública. A partir de agora você pode acompanhar nossa entrevista pelo canal do YouTube, Rede Voice Podcast, nosso canal que toda quinta-feira, né, tem as entrevistas, diversos convidados, pelo Rede Voice Cast. Acesse aí no YouTube, também a transmissão está sendo ao vivo agora, pela minha página no Facebook. Acesse aí Edu Rodrigues pelo Facebook. Você também tem a possibilidade de acompanhar o nosso trabalho aqui no Estúdio 1 da Rede Voice. E comigo está o André Okuma, cineasta, e a gente começa um bate-papo agora. Você pode interagir também, participar. André, você fala, né, do seu trabalho e você se dedica também a ensinar, né? Você leciona onde também? Lá em Santo André também? E para a área do cinema? Sim, eu leciono em 2 projetos específicos. Sim, que é um aqui em Guarulhos e um em Santo André. E eu, inclusive, assim, eu não só leciono também, como eu atuo nesse momento, como eu estou, né, como coordenador pedagógico também, que é a Escola Livre de Cinema de Santo André, que é uma escola de cinema pública, municipal, gratuita, né? Subsidiada pela Prefeitura de Santo André. Uma escola que já existia há 23 anos, né? E da qual também eu tive a honra de ser também aluno, né? Eu fui aluno da primeira turma, né, dessa escola. Hoje a gente está na 11ª turma. Então, é feito na faculdade lá, que tem uma faculdade federal lá de Santo André, né? Sim. É nessa faculdade que tem um curso livre? Não tem nada a ver. Não, a Universidade Federal da ABC, ela
ligada ali, né, ao Ministério da Educação, do governo federal. A gente até tem umas relações ali, né, de troca, mas não necessariamente são instituições diferentes, né? Estão vinculados lá ao governo federal, a gente está vinculado à Secretaria de Cultura da cidade de Santo André, né? Entendi. Que é o município, né? Então, é um curso, né? E tem uma duração longa até, né? Você falou 3 anos, é o curso de... Isso. É um curso de cinema. Isso, é um curso de cinema de aprofundamento, né? Tem outras... Tem oficinas, tem workshops, tem outras atividades em paralelo, né? A gente tem um cineclube também, mas o carro-chefe, né, da instituição, da LCV, né? Da Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André, é o curso de cinema, é o curso regular de cinema, que é um curso de 3 anos, né? Que a gente entende ali quase como se fosse uma graduação em cinema, Sim. né? Porque é um curso de 3 anos, tem TCC e passa por todas as etapas ali da E ele é da válido, esse produção. curso é reconhecido no mercado de trabalho, quem quiser Sim, entrar... sim. Por- Sim, né? Como o curso ele é vinculado a uma secretaria de cultura, né? Que não é uma secretaria, não é a educação, né? Aí a gente não tem aquele vínculo com o MEC, né? Que Sim. a gente precisaria ter ser instituída a partir de uma estrutura ali da educação, que perpassa ali pelo sistema educacional brasileiro. Como a gente não faz parte da educação, então a gente não tem um vínculo formal com o MEC e tal, mas dentro do mercado de trabalho, né, dentro do audiovisual brasileiro, a Escola Livre de Cinema ela é reconhecida como uma instituição de excelência, né, de uma instituição de ensino de cinema da qual formou muitos profissionais de relevância no mercado. Então, assim, o certificado da LCV, né, o diploma da LCV, ele tem aberturas assim para ingressar no mercado. o mercado do audiovisual, sim. Como está o mercado do audiovisual? Porque tem muita gente que curte arte, né? Que gostaria de estar, né, entrando nessa área. Qual é o caminho para quem quer... O jovem hoje, ele busca, por exemplo, vamos focar nos mais jovens, eles buscam hoje essa arte para entrar no mercado de trabalho, buscam os cursos. Como que está o mercado para quem quer trabalhar aqui no Brasil e fora do Brasil, né? Com toda essa modernidade, tecnologia, os streamings que vem chegando, como que você passa essas informações no seu ponto de vista para a gente? Então, lá na Escola Livre de Cinema, né, o foco é cinema, a gente discute cinema. Entretanto, o cinema, hoje, ele faz parte de um guarda-chuva maior, que é o audiovisual, né? Aí o audiovisual, que basicamente ele parte do mesmo princípio que assim, tem uma câmera que filma, né, que grava imagens em movimento, né? Essa atuação, né, profissional a partir desse equipamento, né, dessa estrutura que é uma câmera de vídeo, uma câmera que grava imagens em movimento, que ele... Né, desse guarda-chuva da qual o cinema está instituído, mas também tem a publicidade, tem, sei lá, filmagem de casamento, filmagem de formatura, filmagem de vídeos institucionais para empresas, filmagens de eventos em geral, filmagens de espetáculos de teatro, de shows, né, ou na própria atuação na televisão, né, então assim, o audiovisual ele é gigantesco, assim, né. E aí esse curso, ele engloba tudo isso daí? É cinema. É só cinema. É cinema, né, entendi. então, mas, entretanto, só que o cinema, ele dentro desse guarda-chuva, ele é meio que a linguagem mãe. É do cinema que se desdobra todas as outras linguagens que da TV, publicidade e tal. E, de alguma forma, né, um pouco mais... que hoje já tem outras questões, mas que essencialmente é o mesmo princípio, né, que é a linguagem, por exemplo, que a gente vê no TikTok, né? Mas essa linguagem audiovisual, ela parte, né, essencialmente da linguagem audiovisual estabelecida no cinema, né? Então, assim, eu tô falando tudo isso para dizer o seguinte: o curso de cinema da qual eu coordeno em Santo André é para formar cineastas, fazer cinema. Entretanto,
a partir dos conhecimentos adquiridos, você consegue trabalhar com qualquer outra coisa, assim. Em TV... Te abre um leque. Abre um leque para outras coisas. Que estão ligadas à internet e tal, isso tá tudo meio que conectado, porque basicamente a gente parte dos mesmos princípios, da fotografia, da composição, do entendimento ali da narrativa, das questões que envolvem o som, né, dentro da imagem e tal. Basicamente, tudo que você vê assim, hoje no TikTok ou na novela das 9, elas são variações do mesmo lugar, que é o cinema. Entendi. Daqui a pouco você fala pra gente, né, qual o perfil que procura esse curso, né, a quantidade de vagas, como que acaba tendo acesso aí em Santo André, né, que é em parceria com Santo André. Você tem algumas produções, né, o que é o Moti? O Moti é um curta que você fez? Sim, então, o Moti, ele é um curta-metragem que eu escrevi e dirigi no ano passado, que ele foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo. É importante fazer um parênteses sobre a Lei Paulo Gustavo, né? Que foi um projeto muito importante, assim, de lei, que surgiu ali um pouco naquele contexto de pandemia, né? Da qual o setor audiovisual foi um dos mais prejudicados e tal. E aí, então... surgiu ali a Lei Paulo Gustavo, né, que era para ter sido aplicado um pouco ali no final ali daquele período pandêmico, mas foi adiado, no fim foi aplicado em 2023 esse recurso e executado em 2024, assim, no Brasil todo, né? Certo. E aí é uma política pública ali que meio que deu, que eu acho assim que vai ser, ou está sendo, né, revolucionário para a própria história do cinema, né? Porque nunca tantas pessoas puderam fazer filmes e nunca pessoas que não são do eixo do centro expandido de São Paulo, do Rio de Janeiro, puderam fazer filmes, né? Com dinheiro, né? Com estrutura e tal. Mas com apoio vindo da lei do Paulo Gustavo. Da lei Paulo Gustavo, que é uma lei que é de âmbito federal, né? Que aí ela é distribuída para estados e municípios, e esses municípios e estados fazem a gestão, né, desse recurso a partir de editais que eles elaboram localmente, com o objetivo ali de fazer esse dinheiro escoar para produtores audiovisuais no Brasil todo, né? Então, é um dinheiro federal, né? Mas que é gestado pelos municípios, estados e municípios, mas majoritariamente a partir dos municípios. E aí eu fui contemplado pela Lei Paulo Gustavo em Guarulhos, né? Que então é uma política pública aí, de luta, né? Desse período pandêmico, da qual foi possível fazer esse curta, assim, né? Então, só esse parênteses assim, da importância dessa lei. E também dizer que, assim como eu fui contemplado, milhares de outros cineastas e produtores audiovisuais no Brasil também foram, né? Então, o Moti é fruto desse período histórico da qual... Essa lei, André, é o quê? Seria um complemento, um adendo também à Lei Rouanet, que também beneficia ou não? Como que funciona? É outro sistema de financiamento. A Lei Rouanet é uma lei ali surgida no começo dos anos 90, que basicamente, assim, de maneira muito mais simplificada, é o seguinte: eu tenho um projeto que custa tanto, e aí o governo federal, ele não tem esse dinheiro para te dar. Só que aí ele teve uma ideia, que é o seguinte: várias empresas, elas pagam imposto de renda, e aí desse imposto de renda... que desse dinheiro que ainda vai vir, ou que poderia vir para o governo, poderia destinar ali uma pequena porcentagem desse imposto de renda para esses projetos. Então, assim, na prática, né, o que isso quer dizer? Que você pode ser contemplado pela Lei Rouanet, mas não necessariamente o governo vai te dar esse dinheiro. Quem vai te dar dinheiro é uma empresa, né? Que depois ela te dá esse dinheiro e depois, quando ela for declarar o imposto de renda, ela desconta. Assim, eu vou abater esse valor que eu dei para esse projeto cultural, certo. Eu vou abater do imposto de renda. Mas que uma porcentagem super pequenininha, que
que é 5%, assim, se não me falha a memória. Pequena para quem é pequeno, né? Então, exatamente. Porque assim, quem é grande tá recebendo muito aí, né? Quem talvez não precise, pelo menos a gente tá de fora e que vê, tem muitos artistas e alguns produtores que recebem, né, de alguma forma um valor alto e não usa, né? Os grandes patrocinadores da Lei Rouanet são, assim, empresas de telefonia, empresas de, tipo, sei lá, uma CIA, né, uma Petrobras, uma CEMIG, né? Essas grandes empresas, a Vale, né? São essas que basicamente financiam produções. E aí aí tem uma questão da Lei Rouanet que é importante pontuar, que é a seguinte. E aí a partir disso que eu vou falar, que eu consigo entender também, né? A gente consegue entender a diferença da Lei Paulo Gustavo, que é a seguinte. Por exemplo, a CIA. Vamos imaginar assim, hipoteticamente, uma empresa como a CIA. Ela tem ali, ela vai pagar imposto de renda, sei lá, 100 milhões de reais de imposto de renda. E aí você pega ali os 5% ali, vai dar lá 5 milhões. Eu tenho 5 milhões, eu vou distribuir, financiar um projeto. Aí ele tem um filme que custa 5 milhões. E aí fala assim, ou não tem, ou melhor ainda, não tem só um filme que custa 5 milhões, tem 400 projetos de filmes que custam 5 milhões. Aí ela tem que escolher uma entre esses 400 projetos, porque quem tem um aval para escolher qual projeto que vai ser contemplado é a própria empresa. Então, não adianta você bater na CIA e falar, eu tenho aquela Lei Rouanet, me dá o seu dinheiro. Não, eles vão escolher entre vários projetos qual que eles acham mais legal. E aí o que eles acham mais legal são os que, de alguma forma, podem agregar valor à marca. Então, geralmente, assim, um filme que tem um ator global que tá na moda, ou que tem uma história que é uma coisa que não vai ofender ali, né? A patrulha da moral e dos bons costumes, um filme assim que seja, né, em linhas gerais, potencialmente comercial, que vá ter bilheteria, que vá levar a marca da empresa, que vai associar a empresa com grandes galãs e grandes musas aí do audiovisual brasileiro, especificamente atores globais, né? E é isso. E aí esse projeto tem. Agora, o meu projeto em Guarulhos, que eu quero discutir, né? Então, o Moti, é um filme que vai falar sobre histórias da imigração japonesa no Brasil. Certo. E aí, quem vai se interessar? A CIA não se interessaria por esse projeto. Não tem ninguém conhecido no filme. Eu vou soltar uma música e eu vou voltar justamente nisso, né? Você explicar esse projeto seu, né? E falar essa dificuldade. Porque creio que você deve ter tá enfrentando dificuldades, né? Talvez para fazer e ter as grandes empresas. Então, aí que entra aí Paulo Gustavo, que não precisa de empresa. Que não precisa disso. Você vai explicar para a gente, porque é até uma questão, né? É um alerta, né, para as demais pessoas que trabalham, que estão envolvidas aí com produções, né? Também ter essa outra possibilidade, né, da aplicação e da utilização. A gente toca uma música, enquanto isso eu vou pedir para você também pode fazer a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, o André Okuma, que está com a gente, cineasta. O nosso WhatsApp está aqui, ó, é 11 933 48 4864, 11 933 48 4864, e a gente volta a falar sobre a Lei Rouanet, sobre a Lei Paulo Gustavo, sobre produção, sobre cinema e sobre esse curta, que é o nome Multi, né, que explora aí a identidade nipo-okinawana brasileira. É isso, né? Isso. Você vai falar daqui a pouquinho, segura aqui agora, a gente vai de música. Aqui na programação da Tarde Maior. Mas nem sabe por onde começar? Através da nossa produtora, você só se preocupa em gravar o conteúdo, pois toda a produção, roteiro, estúdio, edição e lançamento fica com nossa equipe. Ficou fácil, né? O ensino à distância EAD é uma realidade, você precisa correr. Se você é profissional e tem algo a ensinar, vamos tirar do papel seu conteúdo e vender seu curso para o mundo. Quer saber mais? 11 97451 5829.
Sonsaço rolando na tarde maior. Olha, a Fabiana está em Sorocaba ouvindo a programação e ela está sempre com a Rede Voice ligada no trabalho. Obrigado, grande abraço aí, bom trabalho para você. Divulga aí para os seus colegas de trabalho, pessoal da Sorocaba e região. Ricardo está comigo também em Fortaleza. Está comigo a Luciane. Luciane está nos ouvindo na cidade Ademar, é Zona Sul de São Paulo. Tá chovendo muito aí na Zona Sul também, aqui Zona Norte, Guarulhos, Zona Leste. Agora deu uma diminuída, mas já caiu água pra dedéu por aqui. Bom, o André Okuma, a gente estava falando do seu projeto, né? Que é o Molt. Eu queria que você explicasse pra gente. Você conseguiu estar fazendo esse projeto através dos recursos, né, da Lei Paulo Gustavo. Né? Isso, então aí só pegando um pouco o gancho do que eu estava falando, né? Então, se a Lei Rouanet, ela depende de empresas, a Lei Paulo Gustavo, ela é um dinheiro que já é federal, né? É um dinheiro, assim, basicamente, a maior parte desses recursos, eles são oriundos do Fundo Setorial do Audiovisual, que é um, sei lá, toda publicidade que for produzida, assim, eu vou fazer uma peça publicitária, você tem que pagar um imposto ali para o governo, parte desse dinheiro vai para o fundo setorial, e esse setorial tinha um fundo ali que foi, então, dentro desse correspondente, com a ideia que esse dinheiro fosse distribuído também para produtores audiovisuais ali, né, que estavam enfrentando dificuldades financeiras naquele período. Certo. E aí, então, esse é um dinheiro federal mesmo, é um dinheiro que estava ali nos cofres públicos, né, de certa forma, ali do fundo federal, que aí vem pra cá, e aí como é que eu consegui esse dinheiro? A partir de um edital de política pública, saiu um edital falando assim, ó, estamos abrindo uma chamada para você inscrever ideias de filmes que vocês queiram produzir, só que vocês têm que explicar como que vocês vão gastar esse dinheiro, como é que quem vai trabalhar nesse filme, por que vocês estão fazendo esse filme, qual a importância desse filme para a sociedade e tal. E aí uma comissão julgadora vai eleger ali os filmes que são mais pertinentes para serem produzidos, né, no sentido do conteúdo, mas também no sentido, assim, da viabilidade financeira. Se você consegue escrever um projeto de uma forma que você consiga deixar claro como é que esse dinheiro vai ser gasto, né? Que haja uma transparência dentro desse processo. E aí, então, foi aí que eu consegui esse dinheiro. Aí que você conseguiu, através da Lei Paulo Gustavo, que, pelo que você me passa aí, é talvez mais justa e mais prática para conseguir, principalmente para os pequenos Isso, porque produtores. Aí a diferença fundamental é essa, assim. Então eu consegui esse recurso não porque eu tenho um ator global e eu tenho um produto que seja comercial, mas eu tenho um produto que ele foi financiado pelo seu mérito cultural. Certo. Então, talvez explique, né? Porque a gente vê algumas, principalmente quando é algum tipo de show, de evento, qualquer coisa que é relacionado à Lei Rouanet, o motivo, né? Porque o pessoal, Ivete Sangalo, Daniela Mercury recebeu milhões e fulano quer pegar um dinheiro, não consegue para fazer a sua produção, o seu show. Então explica por isso. Não é culpa só do governo, é culpa também das empresas que acaba querendo ter maior resultado, então prefere dar lá milhões pro Luan Santana e não dá pro André Okuma. Exatamente, é isso. Tá, cara, curioso, né? Isso daí, então... Então, a Lei Rouanet, ela é muito... antes, assim, dessa politização das discussões sobre essa lei, ela já era muito criticada antes disso também, assim. Ela nunca foi uma lei, assim, que favoreceu muito a cultura brasileira nesse sentido, assim, da democratização desses recursos, né? Já a Lei Paulo Gustavo, de onde partiu? Quem foi o incentivador para que fosse aprovada criada a Lei Paulo Gustavo? Nossa, agora você me pegou, assim, que eu não vou lembrar, assim, mas foi um grande movimento, assim, no Congresso, de bancadas... Pela representatividade dele, de bancadas ligadas à esquerda ali e tal, não vou mas enfim, agora. Mas tá funcionando. No seu ponto de vista, ela funciona melhor. Mas de qualquer maneira é isso, assim, chegou um momento ali que foi proposto, foi na época, então, que o ator Paulo Gustavo tinha falecido em detrimento da Covid e tal. E aí tinha esse projeto
que também era uma espécie de diversão para o audiovisual de uma outra lei muito importante também, que foi a Lei Aldir Blanc, né, no período da pandemia. E foi uma lei assim, que ela foi muito barrada ali na época do Bolsonaro, mas que houve um grande movimento assim, de artistas, né, de cineastas, de trabalhadores do audiovisual para que essa lei fosse de fato aprovada e efetivada. Assim, né? Então, na verdade, é um fruto mais de uma luta popular de artistas do que de uma movimentação política em si. Né? Vamos falar agora do seu trabalho, já que a gente já falou um pouco sobre a escola, né, de cinemas lá em Santo André, um pouco do seu trabalho. Eu queria falar sobre o Molt, né? Como surgiu essa ideia de explorar a identidade nipo-okinawana brasileira no curta, né? Esse curta, como está sendo recebido até agora? Você já fez um pré-lançamento? Qual que é o planejamento que você tem? Você está em Guarulhos, né? Você é de Guarulhos, a gente fez questão de trazer, porque a Rede Voice Rádio está em Guarulhos, Rede Voice Rádio, Rede Voice Podcast, e a gente também prima por mostrar o trabalho, né, das pessoas de forma geral, que vivem em Guarulhos, que trabalham, que têm iniciativas legais e que às vezes as mídias não colaboram para divulgar, a não ser que tenha o tal do jabá, um incentivo, e aqui a gente não pratica isso. Então esse é o momento para divulgar, até mesmo porque você é de Guarulhos e esse trabalho foi filmado em Guarulhos, né? Explica pra gente o que é o Molt, por que voltado aí para a questão da cultura nipo brasileira, né? E envolve também o brasileiro. Okinawana seria o quê? Então, essa identidade nipo-okinawana brasileira, então, em linhas gerais, quando eu falo disso, eu estou falando da minha identidade, né? E aí, o que seria esse Okinawano brasileiro, ou nipo-okinawano brasileiro? Nipo, né, do Japão, e Okinawano, porque é da ilha de Okinawa, né? E aí, eu falei, o que é Okinawa? Okinawa é uma ilha que é como se fosse uma espécie de cidade do Japão. É uma ilha que fica um pouco mais ao sul do Japão, e ela faz parte do Japão. Mas, então, ela fala, por que então é nipo brasileiro, né? Aí, a ideia é mesmo demarcar que nipo e okinawano como coisas diferentes, então, né? Porque, né, só um parênteses também rápido aqui, Okinawa é uma ilha que fica bem ao sul do Japão, fica ali quase indo para Taiwan ali, né, no meio do Pacífico, né, então ele não é tão perto do Japão, é uma ilha bem afastada do Japão ali, e essa ilha, por muito tempo, ela foi um reino independente, ela não fez parte do Japão, ela era uma outra coisa, assim. Uhum. E ele tinha uma influência ali da China, né? Tinha uma influência de outros países do Sudeste Asiático e também do Japão. Mas não era nem território de nenhum dos lugares, assim. Era um território independente, que foi anexado ao Japão no final do século XIX, né? Então, o Japão chegou lá e falou, hoje vocês são Japão, e foi anexado. Mas até então, Okinawa, assim, tinha uma cultura própria, tinha um idioma próprio, tem uma culinária própria, que é bem diferente da do Japão, né? Só que depois, né, dessa colonização japonesa, virou parte do Japão, e aí eu já entendido como Japão. Só que, então, meus avós, tanto de parte de mãe quanto de parte de pai, eles são dessa ilha, eles vieram dessa ilha. E aí, quando eu fui crescendo, eu fui entendendo que a língua que meus avós falavam em casa não é a mesma língua que os outros japoneses falavam. As coisas que eu comia não necessariamente eram as coisas que outros japoneses comiam. E aí, e eles sempre deixaram claro que ele falou assim, a gente é Okinawana, a gente não é japonês, a gente é Okinawa. E pra mim, isso era muito estranho, assim. E como aí, se fosse um outro país. Exatamente. Exatamente, é como se fosse um outro país. E aí, eu cresci com isso, né? Tive um distanciamento, depois voltei, aí comecei a pesquisar sobre isso. E aí comecei a entender, então, que a minha identidade, ela parte por isso. De ser brasileiro, de ser japonês, mas também de ser okinawano. Então, por isso esse termo, nipo-okinawano brasileiro. E a ideia das personagens do filme é que ele é como os personagens do filme são personagens, então, que são descendentes de japoneses, mas que tem a sua origem, né, de migração da ilha de Okinawa. E nesse curta, quanto tempo tem o curta? Tem 18 minutos. 18 minutos. Você tenta relatar o quê? Qual a
Você faz alguma comparação de quem reside em outras cidades, ou Tóquio, por exemplo, com quem é de Okinawa e quem veio para o Brasil? Você tenta mostrar o quê? Que são realmente pessoas, né, diferentes, que, como sua avó falava, nós não somos japoneses, nós somos de okinawanos, né? Ou não, você tenta mostrar aí que é tudo japonês. Na verdade, assim, isso é um subtexto no filme, assim, né? Porque no filme, em nenhum momento, os personagens falam, somos de Okinawa. Certo. Entretanto, na direção de arte e no roteiro, tem vários elementos que são okinawanos, né? Por exemplo, tem uma hora que as personagens estão rezando para um altarzinho. Esse altar, ele é okinawano, ele não é japonês. Aí tem uma hora que a personagem ela lembra do pai lá nos anos 40 tocando um instrumento e cantando. Esse instrumento é um sanshin, que é um instrumento que é okinawano, e ele canta uma música folclórica okinawana, né? Então, assim, a ideia é que durante o filme, todas as coisas que remetam a uma espécie de cultura que não é a brasileira, elas são okinawanas. Mas no filme não tem nenhum momento que fala assim, somos okinawanos, e não se fala, mas fica subentendido que são japoneses, né? Que é uma família japonesa pelo fenótipo, né? Entendi. Oriental e tal. Então tem aquela cara assim de japonês, mas quando você assiste o filme, as coisas que estão ali que parece que são japonesas, na verdade não são japonesas, né? São okinawanas, mas e fala de uma história que é do Brasil, assim, que se passa no Brasil, né? Então não necessariamente assim há uma discussão explícita, certo, sobre essa identidade okinawana ou essa separação do que seria o Japão e Okinawa, assim, né? Entendi. Tá implícito, né? É um subtexto. Eu tenho uma pergunta aqui que fala sobre esse projeto, mas eu vou soltar uma música agora, que o nosso ouvinte está participando, o André. E na sequência eu venho com a pergunta dela, que mandou agora aqui no WhatsApp, que fala sobre o processo, né, que você teve de produção para esse filme, que você explicasse sobre isso daí, tudo que envolveu esse processo, desde de verba, os desafios, né, que foi enfrentado, o tempo que demorou, o pré-lançamento que já foi feito. A gente fala na sequência. Combinado? Beleza. André Okuma, não é de Okinawa, né? Seus avós que eram de... Meus avós, sim. Meus avós, meus São pais... vivos ainda? Não, são todos falecidos. Inclusive, só uma curiosidade, assim, minha avó, ela morreu no dia da estreia, cara. Na estreia do filme? É. Caramba. Foi quando que você estreou? Dezembro. Dezembro agora, do ano passado. Cara, no dia da estreia faleceu tua avó. Foi bastante marcante isso. Isso realmente, imagino, deve ter marcado, e imagino que você deveria apresentar o filme para ela, o curta para ela. Sim, a ideia era essa. Puxa, mas ela não conseguiu ver. Vamos então, daqui a pouquinho a gente volta respondendo aí as perguntas. Vamos de música.
São Paulo pediu, rolou aí para você. Voltando aqui com a nossa entrevista, eu tô com o professor e cineasta, o André Okuma. Ele é de Guarulhos, está com curta, e a nossa ouvinte, a Luana, ela fala sobre a produção, né? Qual foi o processo de produção, o André? Houve desafios específicos, né, que você possa citar, mencionar e trazer essa história aqui, para trazer essa história para a tela, né? Como que foi esse desafio aí na construção do seu projeto? Ele nasceu especificamente de uma sala de roteiro, né? A sala de roteiro, assim, é uma espécie de encontro de vários roteiristas, aí cada um apresenta o projeto, aí um orientador, ele vai falar ali de encaminhamentos, vai dar orientações sobre como escrever esse roteiro, né? Então, eu participei de uma sala de roteiro desse tipo no Sesc Guarulhos, orientado pelo Fábio Rodrigo. Fábio Rodrigo, que é um cineasta bem relevante atualmente, assim, ele tem uma ideia, assim, ele vai ser o próximo diretor da novela das 9 aí, da Vale Tudo, é um dos diretores. Qual que é o nome dele? Fábio Rodrigo. Fábio Rodrigo. E ele dirigiu a série Os Outros também. Então, esse cara, ele deu uma orientação de roteiro ali no Sesc Guarulhos, participei, e a partir dessa sala de roteiro, eu escrevi o roteiro. Aí apresentei esse projeto na Lei Paulo Gustavo e a gente foi contemplado. A gente tinha um orçamento de R$97 mil pra fazer o filme. E aí E aí assim, eu pude contratar pessoas, pagar o salário digno ali, o piso salarial dos produtores audiovisual. A gente pôde trabalhar com equipamentos de ponta, né? Com câmeras profissionais, equipamento de luz profissional. A gente pôde finalizar o filme em estúdios, né? De edição e finalização e de edição de som profissionais. Desses que fazem esses filmes aí da Globo e tal. E aí, então, a gente teve um acabamento super profissional, assim. Onde a gente fez cinema, de fato, assim, né? Então, esse processo, né? Agora, assim, o desafio, eu acho que, assim, nesse filme, assim, eu acho que, pensando um pouco, assim, na história, assim, um dos grandes desafios para mim foi fazer um filme que falasse do nosso tempo, né, desse tempo que a gente tá vivendo agora, mas principalmente sobre qual é o meu lugar no mundo, eu como André Okuma, assim, qual é o meu lugar no mundo, assim, eu como uma pessoa que tem descendência japonesa, okinawana, vivendo no Brasil, a partir das contradições e dificuldades que é viver no Brasil, né, apesar nas relações ali, né, de eu não me sentir brasileiro por ser sempre considerado o japa da turma, ao mesmo tempo que em vários momentos eu sofri racismo, eu sei que o racismo que eu sofri não chega nem aos pés de uma pessoa preta que sofre racismo, né, então assim... Então, que racismo que eu sofro, então que lugar é esse meu, não sei o que lá. Todas essas questões, né, que vão me atravessando durante a minha vida. E depois eu pegar tudo isso e falar, não, vou fazer um filme sobre isso, né. E aí, o Moti, de alguma forma, ele reflete um pouco sobre essas questões, né. Então, acho que o desafio maior é isso. Como é que eu trago as questões que são muito minhas, muito da minha vivência, e como é que eu faço isso virar um filme, né? Ou seja, e pensar um filme que seja altamente honesto, né? E profundo, né? No sentido de que ele realmente tem algo a dizer sério, importante e que tem muito de mim nele, né? Até, só fazendo um contraponto, assim, interessante, né? Que eu tava conversando aqui com o Júlio nos bastidores. E a gente tava falando do Oscar, né? Então, o Moti, ele é ao contrário, né? Então, assim, a gente pode dizer que o Moti é uma tentativa de fazer um filme ao contrário do que foi a Emília Pérez, né? Que é, assim, um cara lá na França vai fazer um filme sobre uma mulher trans mexicana, né? Do tráfico, sem saber nada sobre isso, sem se aprofundar nada sobre isso. Então aí tem uma estereotipação do povo mexicano, do México como um todo, né? Porque é um cara que não é mexicano, é francês, né?
E aí ele vai fazer um filme na França, inclusive ele vai usar inteligência artificial ali pra manipular sotaques mexicanos de atores que não são mexicanos também, pra falar sobre o México. Então assim, ou seja, eles transformam toda aquela história num produto pra vender, né? Pra passar na Netflix. Não necessariamente tem uma discussão mais aprofundada sobre as questões que são de identidade, de subjetividade e filosóficas e políticas que envolvem aquela história, né? Tá. É só fazer um filme bonito pra ganhar dinheiro, né? Ou pra ganhar o Oscar, ou alguma coisa assim, né? Multicheiro ao contrário, assim. Eu não necessariamente quero ganhar o Oscar, mas... Você quer mostrar a ideia é fazer uma pesquisa aprofundada sobre essa identidade. E como que foi? Você fez o pré-lançamento, foi em dezembro, foi no Sesc? Isso, foi Sesc Guarulhos. Isso, que é uma coisa que eu queria muito, assim, né? Que como o filme nasceu no Sesc Guarulhos, a ideia é que a gente fizesse a pré-estreia no próprio Sesc, né? E foi em dezembro, né? Que é esse processo também do projeto, né? Da lei, né? Da Paulo Gustavo. Você recebe o dinheiro, aí você tem um prazo pra fazer, né? E aí o prazo dezembro acaba o prazo. Você cumpriu tudo. Aí chegou em dezembro, a gente exibiu o filme, foi bem bonito, assim, porque também é isso, né? Esse é também um desafio, né? Respondendo a pergunta da ouvinte, assim. Isso também é um desafio também que é bastante aterrorizante, assim, pra nós, assim. Que é, a gente passa um ano inteiro, talvez mais tempo ali, escrevendo o roteiro, fazendo a pré-produção, discutindo com atores, pensando na fotografia, depois aí edita e não sei o que lá, não sei o que lá. Você fica tão imerso dentro da história que tudo pra você faz sentido. Mas aí depois, quando você mostra o filme pra outra pessoa não entende nada do que você fez ou tem dificuldades pra compreender o que você quis dizer, né? E aí você percebe que todo o seu filme não funcionou, né? Então, assim... Você teve essa sensação? Tem o tempo todo, assim, porque como o filme fala muito sobre mim... Aí eu fico sempre pensando... Pra mim faz sentido, mas pra outra pessoa, será que faz sentido? Talvez pra uma pessoa que seja okinawana ou descendente de Okinawa possa fazer mais sentido que pra outra. Assim, né? Mas, então, com uma pessoa média, assim, uma pessoa que eu não conheço, que nunca viu o filme, ou que não tem nenhuma descendência japonesa, não entende nada da cultura okinawana, como é que quando essa pessoa vê o filme, será que ela vai gostar? Isso é uma coisa que me aterroriza, assim, sabe? Tipo, ou melhor, né? Será que ela vai conseguir, pelo menos, compreender o que eu quero dizer, né? E aí a estreia é isso, assim, essa pré-estreia foi passar o filme para pessoas que não... Você teve uma sessão só, então, por enquanto? Duas sessões. Aí a gente teve uma sessão, então, aberta de pré-estreia no Sesc Guarulhos, e aí depois a gente fez uma exibição fechada também para pessoas da comunidade japonesa e okinawana de São Paulo. Duas. E qual foi sua percepção? Então, já que você tinha, né, esse pavor, né, do como vai receber uma pessoa que não tem acesso, né, não conhece a cultura japonesa, não é okinawana, você chegou a fazer alguma conversa, um levantamento, uma pesquisa sobre essas pessoas que não tem nada a ver com a cultura e assistiram o filme? Qual foi o feedback? Então, é isso, assim, depois nas duas exibições que a gente sempre fez um bate-papo com o público logo depois do filme, né? E aí a ideia era essa, ouvir o que eles... ouvir comentários sobre o filme, ou responder algumas perguntas e tal. E aí nisso começam a vir os feedbacks, né, assim... E aí foi ótimo, assim, porque, de qualquer maneira, também é um filme que fala muito sobre esse tempo que a gente vive, assim, né? Dessa polarização política, desses extremismos, assim, tipo... você é de esquerda, você é de direita, ou, né, ou, tipo, se você for assim, eu não vou mais falar com você e tal, sei o que lá, né, e aí eu vou discutir algumas coisas nesse sentido dentro de uma família japonesa, assim, né, que é uma família que também já é apartada por uma série de outras questões e tal, então, isso... faz muito parte, assim, da minha ideia, assim, né, mas que também é da família brasileira como um todo, assim, né, então, assim, se a pessoa consegue fazer essa leitura dentro de um filme, né, porque, assim, eu falo de uma família japonesa que é apartada, né, que é separada, segregada, mas todas as famílias têm brigas internas, né,
Sempre tem aquele irmão que não fala com outro irmão, só que ela... Então, assim, se eu percebo assim que o público consegue perceber a universalidade do tema, né? Do tema que é meu, mas que isso é universal e atinge outras pessoas, pra mim já funciona, assim. E foi isso que rolou. Já te satisfez aí, não? É, isso. E aí o feedback foi positivo, porque eu senti que comunicou. E já na outra sessão, que foi mais voltada para japoneses, né? Eles já entenderam melhor isso daí. Já, não, então, e aí foi o contrário, mas no mesmo sentido, digamos assim, né? Ainda que haja um paradoxalismo no que eu falei agora, mas no sentido assim que para a comunidade japonesa, ou de descendentes japoneses, né? Era também mais desafiador, porque assim, tinha várias questões que estavam no filme que podem não funcionar, que é exatamente voltando para Emília Pérez, que é como se, então, eu fiz um filme que se fala do México, agora eu vou passar esse filme para os mexicanos, vamos ver o que eles acham. E aí os mexicanos odiaram, né? No caso da Emília Pérez. Aí o meu caso era esse, fiz um filme que fala sobre a comunidade japonesa no Brasil, vou passar agora para a comunidade japonesa no Brasil, vamos ver o que eles acham. Porque eles têm conhecimento de causa, eles têm pesquisa, eles sabem exatamente das questões que estão no filme. E aí, então, se tem alguma coisa no filme que tá fora do lugar, eles vão perceber, né? E aí, então é isso, assim. E aí tem uma coisa, assim, que me pegava muito, assim, que é que o filme, ele tem umas falas dentro do filme que são em japonês. Eu não falo japonês, né? Você não fala nada? Não falo nada, assim, nada. No máximo eu falo assim, Nihongo wa karanai, que significa eu não falo japonês, né? Quando alguém quando alguém quer falar com o japonês comigo, eu já falo, não. A vovó tava aí pra você aprender, se não aprendeu. Não. Infelizmente, assim. Inclusive, essa é uma das coisas que eu mais sinto. Mas, de qualquer maneira, então, só que no filme tem uma questão também que ainda é mais complexa, que a ideia é que esse personagem que fala japonês é um personagem que tá no passado. E é um personagem, assim, que veio de Okinawa e mora no Brasil, mas que num período que Okinawa estava sendo colonizado pelo Japão, não sei o que lá. Então, não bastava falar japonês, precisava falar japonês com sotaque okinawano. E aí, se eu não falo nem japonês, como é que eu vou falar pra eu dirigir uma atriz ou um ator pra falar um japonês com sotaque okinawano? Daí a gente trabalhou com uma professora de japonês, que fez a tradução pra gente e orientou os atores. Mas no ensaio, né? Agora no set, eles estão lá no set. A gente tá gravando, ligou a câmera. Aí o cara deu o texto, o ator dá o texto. Tipo, pra mim tá lindo, né? Mas eu não entendo o que ele tá falando, então eu não sei, assim, se ficou certo ou não, se o sotaque tá certo ou não, se a palavra ele falou direitinho ou não sei. Eu só sei, assim, que o olhar tava bom, a luz tava boa, a movimentação em cena tava boa. Agora, se o que ele falou, assim, tá certinho, eu não sei. Já não conseguiu entender. E aí eu fui, e aí eu confiei, assim, porque, falou, a gente conversou com uma tradutora, a tradutora te orientou, a gente ajudou ali nas intenções de cada sílaba ali, de cada palavra. Mas ali atrás, ali num dia, inclusive a gente fez online, assim, a gente nem se encontra pessoalmente, então, e aí depois ele vai lá e faz a cena. Então, fiquei na mão do ator, assim, se o ator fez errado, não sei, né, tipo, e aí isso começou a me corroer, assim, por dentro, eu, tipo, puta, quando uma pessoa que fala japonês ver esse filme, o que ela vai achar? E aí foi ótimo, né, porque uma das coisas que um dos elogios do filme era esse, que o filme ele era muito, muito realista e que uma das coisas que mais impressiona, assim, é o sotaque do ator, né? Deu certo, então. Você, ufa, né? Nossa. Esse era o receio, né? Tá certo. A gente vai sair de música, daqui a pouquinho tem mais questionamentos aí, o bate-papo com o André Okuma, que é de Guarulhos, e fez aí o pré-lançamento, né, com 2 sessões já, uma delas foi em dezembro, do Molt, que é um curta, em torno de 18 minutos, que a ideia dele é de explorar, retratar a identidade nipo-okinawana brasileira, né? Na japonês, mas de Okinawana, que é uma ilha lá do Japão. Se você tem pergunta, manda aí que daqui a pouquinho ele tá de volta com mais aqui na Rede Voice de Rádio. Vamos de música agora, 4h12 na Rede Voice Rádio.
Bom, você está na Rede Voice de Rádio, seja bem-vindo, bem-vinda na nossa programação. Obrigado aí sempre pela sua audiência, sua participação aqui na rádio, como também no nosso podcast. Eu falei sobre o nosso podcast, a entrevistada de ontem foi a advogada previdenciarista, a Ingrid Magalhães, falando sobre aposentadoria, a melhor forma, a importância de você fazer um planejamento para se aposentar. Esse episódio está bem bacana, interessante e útil, principalmente útil. Vai lá no nosso YouTube, Rede Voice Cast, e assiste o episódio de ontem com Ingrid Magalhães sobre INSS, aposentadoria, e faça o seu planejamento. Você, além de filmes, de curtas, André, você faz seu planejamento aí para se aposentar ou não? Não tá nem pensando nisso? Como que é? O máximo o quê? Tá certo, já tá com alguma coisa a caminho, né? Vamos lá. O pessoal tá perguntando sobre a escola de artes, né? Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André, né? Você é coordenador pedagógico lá, é isso? Como que faz? Quem tem interesse, né? Obviamente, a pergunta que passaram sobre isso, deve ter algum interesse de entrar na área, né? Como que acontece lá? Esses cursos, o ingresso, tem alguma vestibular, alguns requisitos? Como que é feito? Então, só também a escola de cinema, ela faz parte do setor lá de formação, né, em artes da Prefeitura de Santo André, que engloba também a Escola Livre de Teatro de Santo André e a Escola Livre de Dança de Santo André. Então, e tanto a Escola Livre de Dança, quanto a de Teatro, quanto a de Cinema, são cursos longos, né? São cursos de 3 anos, que equivalem ali a praticamente uma faculdade, assim, né? E aí, então, a ideia é que tenha um certo aprofundamento, né? Então, geralmente, não é necessário, não é obrigatório, né? Mas algum conhecimento na área ali é interessante porque é um curso longo, então, assim, geralmente quem vai fazer por curiosidade não fica muito tempo, né? Mas quem já fez coisas antes, né? Nem que seja coisas autodidata ali sozinho, mas que tem um noção, objetivo ali maior de trabalhar com cinema audiovisual, tem mais chance. Então, é isso que a gente faz. Tem um processo seletivo, esse processo seletivo esse ano vai abrir, se tudo der certo, mais ou menos no final de maio. Vai sair o edital. Aí tem que acompanhar ali as redes sociais ali da Escola Livre de Cinema de Santo André. Quantas vagas quando abre, assim, por exemplo, o edital para a próxima turma? É turma anual? Isso, vai ser anual. Até então era bienal, agora vai ser anual. Então, essa nova turma ela vai começar em agosto, no início de agosto. Então, ela começa sempre no início do segundo semestre. E aí, a desse ano começa, então, em agosto de 2025. O processo seletivo ele vai começar em junho e julho. E aí, o processo seletivo é uma entrevista. E aí, vai ser uma entrevista feita por uma banca, né? E aí a gente basicamente tenta detectar ali qual que é o interesse da pessoa, né? Por que ela quer fazer cinema, né? Se de fato ela vai conseguir fazer o curso todo e tal, né? É isso, assim, né? Então são mais ou menos... Depende aí de algumas questões técnicas, mas em geral são 30 vagas. 30 vagas anuais. Começa então a turma com 30 vagas. Isso, exatamente. E a frequência de aulas, como que é? Então é período noturno, 4 vezes por semana. Sendo que uma das vezes são atividades extras, né? Mas as obrigatórias são 4 vezes por semana. 4 vezes por semana? Isso. Uma faculdade, basicamente. E período que é 3 horas? 3 horas. 3 horas. Caramba, é uma faculdade. É uma faculdade. Com TCC e tudo, né? E tem toda a parte teórica e depois a prática também. Isso, tem exatamente. Estúdios, tudo, manuseio de equipamentos. Então, como a prefeitura, como todo órgão público, ele sempre está ali
com falta de estrutura, né? Imagina, tem uma precarização das coisas. Imagina, não tem isso no órgão público. Tipo, o dinheiro é bem gasto, hospital, direcionado. escola, a gente não vê, né? Aquelas escolas da Dinamarca no serviço público, né? A mesma coisa que a gente não vê Nem no Japão também, né? Não tem esse problema. Mas no geral tem tem equipamentos, tem as salas equipadas, tem algumas coisas que viabilizam, né, a execução do projeto pedagógico, assim, né? E aí, então, e o curso, então, 3 anos, aí a ideia é que você passe por todas as etapas de fazer um filme, que é desde a escrita, você aprende desde o roteiro até editar a cor, né, na finalização do filme. Aí também a ideia é que tenha outras matérias paralelas ali da produção do audiovisual, que é crítica de cinema, curadoria de mostras, festivais, cineclubes. E aí tem um curso também, uma disciplina que a gente acha importante, que é disciplina docência em audiovisual, que é também formar, né, dar as bases para quem também quer dar aula de cinema, né, em oficinas culturais e tal, né? É um pouco por aí, assim, o curso. Você fala que você é professor, mas é professor desse curso específico ou você leciona também em outros locais, outras matérias? Sim, então, no curso da Escola Livre de Cinema eu também sou o professor de direção de arte, que é o que dá... Eu dou aula sobre cenário e figurino para cinema, né? Tá. Como é que se trabalha isso e tal. E fora da escola de cinema, né, eu também dou aula num outro projeto aqui em Guarulhos, que chama Coletivo Quinoférico. Inclusive a Alice, ela fez parte, ou não sei se ainda faz parte. Coletivo de? Quinoférico, que é um coletivo de cinema de Guarulhos, lá da região dos Pimentas. E aí eles também têm eles atuam em várias frentes, né? Aí uma das frentes também é dar cursos de cinema no bairro dos Pimentas, na periferia de Guarulhos. Esse projeto é um projeto que já tem muitos anos, assim, acho que 5 anos, que ele já está em atividade, assim, de anualmente formar turmas de cinema dentro do projeto deles. Entendi. E a Alice era aluna lá? Ela fez parte desse coletivo. Ela não era aluna, mas ela era da parte da organização do coletivo, né? Legal. E atuava ali também na fotografia e tal. E aí, no coletivo Quinoférico, no projeto das oficinas de cinema do coletivo Quinoférico, eu dou aula de direção de cinema. Entendi. Aproveitando, né, que a gente está falando sobre arte, produção, cinema, escola, curso, como você vê agora o cenário, né, do cinema independente no Brasil? Está crescendo, está se mantendo, precisa ser fortalecido? Como que é na tua visão? Eu acho, voltando então para Paulo Gustavo, eu sinto, ainda é cedo para fazer um diagnóstico, né? Talvez só daqui uns 3, 4 anos, 5 anos que a gente vai ter uma real noção desse período que a gente está vivendo. Certo. Mas assim, o cinema independente brasileiro, ele basicamente funcionou de maneira muito precária, assim, né? Ou seja, muitos cineastas e muitas cineastas no Brasil fizeram filmes assim meio a toque de caixa ali, né, sem dinheiro nenhum, com uma câmera de segunda mão ali, não sei o que lá, mas fizeram filmes, e fizeram bons filmes, né, filmes que inclusive foram premiados em festivais de cinema e tudo. Só que sempre ali com o pé na precarização mesmo do faz na raça, ofício, né? Sai na raça. Ou seja, é o famoso faz na raça, né? E aí, com a Lei Paulo Gustavo, a maioria desses trabalhadores audiovisual puderam fazer com infraestrutura, puderam alocar um equipamento de qualidade, puderam finalizar os filmes em estúdios profissionais, ou puderam contratar as pessoas, ou pelo menos pagar as pessoas, né, para fazer o filme, né, sem precisar trabalhar de graça, né, pelo menos recebendo. E isso nunca tinha acontecido antes no cinema independente brasileiro, nunca.
as pessoas que ganham dinheiro com o cinema, assim, são essas grandes produtoras ligadas à publicidade ou a própria cadeia ali da Globo Filmes, ali, da Globo. Mas, no geral, um cinema independente estava sempre ali meio que trabalhando de graça para fazer as coisas, não sei o que lá. Foi a primeira vez que houve, assim, um implemento de recursos para poder fazer filmes mais profissionais ou dar uma dignidade de trabalho. E 2024 foi o ano que esses filmes foram feitos, né? Da qual o Motivo fez parte. Então, aí eu sinto, assim, então ainda não dá pra saber, porque os filmes ainda estão sendo finalizados, estão terminando agora, não sei o que lá, mas assim, daqui 2, 3 anos, a gente vai conseguir olhar para os filmes que foram produzidos e entender qual o impacto da Lei Paulo Gustavo no cinema independente brasileiro. Que, ao meu ver, vai ser revolucionário, assim. Eu acho que nunca, assim, vários cineastas que estavam, assim, no subsolo ali, no underground do cinema brasileiro, que não tinham visibilidade, porque não tinham condições técnicas para poder fazer um filme que pudesse ser visto, né, visto assim em festivais, etc. Agora vão poder ter. E aí, então, eu acho que vai propiciar o surgimento de vários cineastas novos, da qual a gente ainda não sabe que existem, mas que vão emergir a partir agora da Lei Paulo Gustavo. O Brasil tem tudo para ser um destaque na questão de audiovisual, né, produção. Sim. A gente vê com algumas produções, né, eu não sou muito favorável à Globo, né, em algumas questões que envolvem política e a forma que ela vem conduzindo o seu jornalismo, com forma totalmente tendenciosa e mascarando um monte de notícia. Eu acho que a notícia, né, tem que ser dada do jeito que ela é, né, e cada um, dentro da sua avaliação, da sua capacidade, subentenda e tire as suas conclusões. Sim. Sobre o assunto. Eu acho que você tem que mostrar o tema, a notícia. E essa é a função do jornalismo, do meio de comunicação correto, né? Agora, é inegável que todo o potencial que tem a emissora na produção, por exemplo, de novelas, eu acho que é imbatível, pelo menos comparando com outras produções da Record, do SBT, que se arriscaram a fazer algum tipo de trabalho assim. Eu acho que é louvável, porque dá trabalho para artistas, dá trabalho para produtores, para o pessoal que está trabalhando com audiovisual, mas que, na verdade, não chegam nem aos pés das produções de novelas da Globo. De minisséries que a Globo faz, né, que são muito bem feitas, produzidas, tirando esses questionamentos e algumas coisas que eles querem lacrar, né, forçosamente, na minha opinião, que acho que não precisaria disso, mas indo uma tendência também do mercado, talvez mundial com isso, deve ter alguma questão comercialmente envolvida para isso, mas as produções são boas. Lógico que você vai falar, mas a Globo recebe uma verba bilionária, ou talvez a Record não tenha isso, ou a SBT muito menos, e é claro que você vai ter a possibilidade de contratar pessoas, atores, atrizes de primeiro escalão, equipamentos de ponta, profissionais de foto, filmagem, cena, tudo também de primeiro mundo. Mas eu acho que o Brasil tem um grande potencial, né, para crescimento dentro do audiovisual e acho que, né, ficar ali com as produções, hoje a maior ainda continua sendo americana, as produções americanas. Quem cresceu também, você ou o Júlio pode me ver que são mais ligados em cinema, depois dos Estados Unidos hoje, quem que é um grande país forte em produção de filmes? A Coreia, com certeza. Passa... A força do audiovisual coreano, assim, ou da própria cultura coreana, né? Esse soft power coreano que foi impulsionado, inclusive, por políticas públicas do governo, né, sul-coreano nos últimos 10, 15 anos. Mas já é maior do que os Estados Unidos? Você acha maior? Não é maior, mas tá ele... Você vê assim, você abre o Netflix hoje. Sim. Pra ver alguma coisa, você vê assim que tá infestado dos famosos K-dramas, né, os doramas coreanos. Sim. Lá. Né? Tem muita coisa. Né? É uma febre. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, assim, né? Então, esse produto de exportação coreano, assim... E o que falta pro Brasil, né? Com a sua experiência, né, como
profissional do cinema, como professor de audiovisual, o que falta para o Brasil, né, também despontar, assim, já que temos, eu acho que tem profissional, né, de atores aí diversos, qualificados, tem o pessoal também por trás dos bastidores que possa alavancar isso daí. O que falta para o Brasil para estar junto aí, despontando não só aqui, mas para o mundo, né, como um grande produtor de filmes também? Falta política pública, assim, de incentivo na formação de cinema, né? Na produção e na distribuição. Né? Então, meio que falta uma ação muito mais efetiva e incisiva dentro da cadeia produtiva de filmes, né? E aí é isso, assim, precisa ter mais escolas de cinema, né? Mais pessoas precisam ser formadas em cinema, então precisa de mais profissionais de cinema. Ao mesmo tempo, a gente precisa também ter mais iniciativas, como o Paulo Gustavo, assim, que pudessem fazer promover. com que ideias de filmes possam ser feitas, né? Possibilidades de cinema possam ser executados, não só em São Paulo, mas em qualquer Brasil, região, qualquer assim. canto do Brasil. Exatamente. E aí tem um caso que eu acho que é muito emblemático, que é em Minas Gerais. Em Minas Gerais tem uma produtora de cinema que chama Filmes de Plástico, que eles fazem filmes, eles ganharam um edital e fizeram um filme que é muito mineiro, sim, tem muito uma cara de Minas, mas ele é muito contemporâneo, então não é aquela Minas idealizada, estereotipada da fazenda, não, mas é uma Minas Gerais ali, uma periferia que inclusive parece com a periferia de Guarulhos. E aí eles fazem um filme que é muito contemporâneo, muito realista e muito bonito, assim, né? Sem também estereotipar, né? Então são personagens, a maioria dos personagens são pessoas pretas, mas e aí o grande choque nos festivais de cinema é assim, nossa, esse filme não tem violência, né? Então assim, geralmente quando eu falo assim, personagens periféricos, sempre assim, violência policial, violência, tráfico de drogas, não sei o que lá. Aí esses filmes mineiros não tem nada legal, disso. bacana, porque geralmente aí, quando o Brasil se arrisca a fazer alguma coisa, sempre esse lado ruim, né? Então, exatamente, sempre o lado ruim. E aí quando as pessoas foram ver, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, todo mundo ficou impressionado. Nossa, que diferente isso. E aí eles falaram, não, mas sempre foi assim, né? Talvez o da Atena deixe o negócio parecer que é mais violento, mas tem violência, mas não é tanto igual você vê na TV, assim. E a gente queria mostrar essa parte que não fala na TV, assim. E aí, ou seja, eles apresentaram um diferencial que, por exemplo, a Globo nunca faria. E aí, esse diferencial mudou ali muitas perspectivas sobre o próprio cinema brasileiro, assim. E aí, eu acho, então, se a gente incentivasse outras pessoas que não estão aí nesse circuito comercial, ou que estão vindo de outros lugares, que têm outras experiências, outras vivências e outras realidades, talvez possam surgir novos cinemas brasileiros que tenham impacto ali na produção de fora, ali, né? Ou que inclusive com potencial comercial, né? Tá. E aí eu acho que é isso, assim. E aí, fora isso também, precisa ter uma grande força do Brasil de fazer com que esses filmes sejam distribuídos, eles circulem não só por cinemas brasileiros, mas também cinemas estrangeiros. Mas, por exemplo, assim, Brasil, né? Tem uma questão, assim, que é polêmica, né? Que sempre se discute, que é o seguinte: quando sai o filme dos Vingadores, ou da Marvel, né? Dos super-heróis, você vai lá no Cinemark, tem 10 salas de cinema. 9 salas é esse filme. E aí a outra sala é uma comédia romântica do Hollywood. Não tem um filme brasileiro no negócio. E então, e é isso. Aí, claro, mas filme brasileiro não dá dinheiro, ninguém gosta e tal. Beleza. Mas sempre tem que, tipo, por exemplo, assim, sei lá, tem países que tem uma cota. Até no Brasil tem essa cota, mas ela não é respeitada. Mas, tipo, sei lá, pelo que eu me lembro, não sei se posso estar falando besteira, mas eu me lembro, assim, que, por exemplo, eu Egito, assim, metade das salas tem que ter filme egípcio. Local.
E aí, só que aí você tem que investir em uma produção de qualidade. Então, assim, se você tem filmes de qualidade brasileiros e sempre ter salas de cinema que priorizem a exibição de Ia filmes dar público, brasileiros, né? ia Ia dar puxar. público. E curto prazo não, mas a médio e longo prazo. E aí, então, por exemplo, ainda tinha que ter um trabalho assim, tipo escolas. Vamos incentivar as crianças e os adolescentes a irem no cinema, a verem filmes. Então, vamos fazer um dia de graça para. Então, chega uma hora que esse público que é formado ali nas escolas, eles começam a ver filmes, aí chega uma hora que ver filme brasileiro vira uma coisa normal, né? E aí sim, sei lá, com bilheteria brasileira, talvez a gente consiga financiar mais filmes É brasileiros. o Brasil sendo o Brasil de sempre. Então, né? e é isso. E aí, Não de pe- repente. não pensa no isso. teu projeto E aí você tem pra- um filme, um cinema brasileiro forte, que pode atender, inclusive, mercados estrangeiros, não sei o que, como as novelas também fazem, sabe? E aí, essas novelas da Globo. E aí eu acho, assim, que há uma possibilidade de cinema ter essa força, né, total, assim. Isso é uma questão de política pública. Só que tem uma outra questão também que é importante, que é esse cinema, o cinema estadunidense, né, o hollywoodiano, ele também, ele tem um mercado dele, hegemônico, e aí ele sempre fica atento às ameaças, né? Então ele sempre tenta combater essas ameaças. Então, no cinema brasileiro, historicamente, teve um momento que foi muito importante para o cinema brasileiro, que foi os estúdios Veracruz, né? Lá nos anos 50. Que em São Bernardo do Campo criou-se um estúdio gigantesco lá, onde se faziam muitos filmes em escala industrial, inclusive com objetivos de se fazer filmes para exportação mesmo, não sei o que lá. E começou a fazer muito sucesso esses filmes, né? Foi dali, inclusive, que saiu Mazzaropi, não sei o que lá. E aí, as salas de cinema nos anos 50, que eram conduzidas por estúdios estadunidenses, né? Então, sei lá, tinha o cinema da Warner Bros., o cinema da Universal, não sei o que lá. Aí eles começaram também a boicotar esses filmes, né? Então, também há um movimento, assim, também de disputa, né, de mercado com esses outros cinemas, né, então assim... Acaba interferindo também. Que é o da concorrência de mercado do capitalismo, né, então assim, o Brasil, ele tá sempre ali, né, em desvantagem, porque ele não tem esse incentivo para poder crescer, mas também, quando ele tá lá, ele também precisa disputar com esses grandes cinemas, né, então é muito difícil, a não ser que você faça peças de muita qualidade, de muito apelo comercial e que tenha também muito apoio do governo. E aí é importante, o governo, né? Sempre se discute assim, não, mas a arte, ela pode, o governo não precisa dar dinheiro pra cultura, não sei o que lá. Então, mas se não der, se não tiver política pública, você não consegue, assim, então precisa. Viabilizar, né? Precisa. E aí eu acho que o caso emblemático é o cinema da Coreia do Sul. Né? O cinema da Coreia do Sul é um exemplo nesse sentido. O Vitor está perguntando aqui sobre, eu vou chamar a música, mas já fica para você pensar, o Vitor Caetano, sobre qual a região, né? São Paulo, região sudeste, normalmente tem muito mais recurso e tal, mas hoje no Brasil, você como cineasta consegue identificar qual estado hoje estaria mais... diz assim, mais à frente sobre produções de audiovisual, ou se destaca na questão do cinema. A gente volta na sequência. Joanesburgo está com a gente também, obrigado, está nos acompanhando pelo TuneIn, que é o aplicativo que nós temos aí a parceria, retransmite aí nos Estados Unidos, está Washington, pessoal também pelo TuneIn, obrigado pela audiência. Então, Joanesburgo e Washington. Também temos na Itália, pessoal em sintonia com a gente, não mostra o mapa de geolocalização. Manda aqui no WhatsApp, tá? Anota aí, põe o 55 na frente, que é o Código Brasil, depois o 11, Código São Paulo, 933 4848 64, 933 4848 64. Pode participar mandando a sua pergunta. Eu estou hoje aqui com o cineasta o André Okuma e a gente vai de música. Eu já volto com mais questões sobre cinema aqui na Rede Voice.
Bad Voice. O nosso foco é você. Bom, voltamos aqui com o nosso André Okuma, professor e também cineasta, falando aí sobre o trabalho, né, sobre o Mote, que é esse curta que já foi feito pré-lançamento, fala sobre a identidade nipo-okinawana brasileira, nesse curta que você pode acompanhar. Quem quiser agora, você fez duas apresentações, né? O pré-lançamento em dezembro e depois você fez outra agora voltada mais para os japoneses, né? Quem quiser ver esse curta, como que faz, André? Então, esse é o grande problema agora, né? Porque ele tá... Todo filme que se produz, principalmente curta-metragem, porque curta-metragem ele não tem, né? Então, assim, se um filme brasileiro de longa-metragem já é difícil passar no cinema, o curta, então, é praticamente impossível. Existe uma lei lá de cota de tela que deveria passar um filme curta-metragem antes de um filme de longa-metragem, né? Mas essa lei nunca foi aplicada, de fato. Então, assim, praticamente ele não tem lugar, né? Aí, o que acontece, né? Com curta-metragem? Sua vida, ela depende muito dos circuitos de festivais de cinema. Então, ele precisa passar em festivais de cinema e a partir do capital que você vai acumulando ali de seleções de festivais e de prêmios, isso vai te ajudar depois a ter um portfólio ali para poder pleitear projetos maiores, de repente até ser contratado por outras produtoras, não sei o que lá. Então, vira meio que uma vitrine, assim, para a produção, né? Esse circuito de festivais de cinema. É esse circuito da qual agora a gente está querendo circular, né? Então, e aí o que acontece? Os festivais de cinema, principalmente os primeiros que a gente está escrevendo, eles exigem tem uma coisa que chama ineditismo de obra, que é o seguinte: você se inscreve num festival, um festival de grande porte, né? E aí uma das questões é assim, ó, seu filme só pode ser escolhido se ele estrear nesse festival. Então ele precisa passar pela primeira vez para o público amplo, como estreia, né? Então a estreia nacional ou a estreia mundial desse filme precisa ser nesse festival. Então esses são os critérios. Então, isso quer dizer o seguinte, que eu não posso exibir em lugar nenhum. Enquanto não sairia o resultado desse festival, da seleção do festival, eu não posso passar em lugar nenhum. Nem tá liberado pro YouTube? Não, nada. Caramba. Nada. E aí a gente tá escrevendo pelo menos uns 5, 6 festivais que tem essa cláusula. Então, enquanto eu não sair o resultado desses festivais, eu não vou poder passar em lugar nenhum. Mas basicamente são festivais que vão acontecer agora no final do primeiro semestre e começo do segundo semestre, né? Então, assim, até o final do ano, talvez assim já tenha passado isso, daí a gente começa a escrever em outros festivais que já são mais amplos, e também depois a gente vai poder fazer exibições, sei lá, no algum teatro daqui de Guarulhos, algum cineclube e tal, né? Alguma mostra mais regional aqui de Guarulhos, São Paulo, ali, do Grande São Paulo. Quer dizer, agora mesmo que tivesse oportunidade, por exemplo, alguém te cedesse um espaço, vou dar o exemplo aqui do Shopping Internacional de Guarulhos, está do lado da gente, se o shopping hoje te falasse, André, a gente assistiu, vimos aí, achamos interessante, a gente vai disponibilizar uma sala, determinado dia, para passar seu curta, você não poderia fazer? Não poderia. Caramba, tem que passar por toda esse trâmite de ser apresentado em uma sequência de outros festivais, ser reconhecido nesses outros festivais. Isso. Que aí sim liberaria depois. É isso. Infelizmente é isso. Hein? Infelizmente mesmo, né? E aí, então, é muito complicado. Várias questões, né? E aí tem um outro lance, assim. Imagina, assim, que eu estreio num desses festivais, né? Por exemplo, assim, Festival de Cinema de Curitiba, que é um caso. Aí ele passa lá em Curitiba, teve a estreia, e de repente eu ganho um prêmio lá. Aí com esse prêmio, depois, várias outras, vai ter
lugares que vão ficar de olho, assim, ó, nossa, quem é esse cara que ganhou esse prêmio? Vamos ver esse filme que foi premiado. Aí, de repente, eu ganhei prêmio em outro lugar. Aí, pode ser assim que, sei lá, um canal de TV queira falar assim, não, eu quero comprar o seu filme pra poder passar no meu canal. Certo. Aí o que acontece? Aí eu também não posso passar em lugar nenhum, porque agora os direitos são do canal. Vai ser do outro canal. Então assim, eu tô sempre... Fica amarrado, de uma forma ou de outra tá sempre amarrado. Ou se uma distribuidora resolve comprar esse filme pra poder distribuir no mercado internacional. Aí eu também não posso exibir, porque aí ficou na mão de uma distribuidora. Então assim... essa autonomia que a gente tem com o filme depois de pronto, ela é muito complexa, assim, ela tem várias questões, assim, que são bem complicadas, assim, mas se tudo der certo ali, setembro, outubro, talvez a gente vai conseguir É uma corrida, então, fazer durante esse tempo você tem que estar públicas, correndo atrás para tentar alavancar e poder liberar. Isso. E provavelmente, assim... Mas assim, Guarulhos, né? Guarulhos. Em outubro, novembro, tem uma mostra de cinema guarulhense na cidade. Aí provavelmente nessa mostra vai passar o filme. Quando que é a mostra aqui? No final do ano. Final do ano? Outubro. E onde que é feita? É no Sindicato dos Bancários, aqui no centro de Guarulhos. É meio atrás ali de onde era o Extra. Não se chama mais perto Extra. Da ACM ali, não é? Onde é a ACM, ali na rua da ACM, em Guarulhos. Isso, naquele pedacinho então ali. Lá tem um festival de é a Mostra de Cinema Guarulhense. A Mostra de Cinema Guarulhense. Que aí é um panorama dos filmes produzidos na cidade ali no ano e tal. Aí provavelmente vai passar nesse festival aí. Caramba, é uma luta então, hein, para poder mostrar um trabalho realizado e alavancar esse. Aquele que tem bom, tem vários, né? Mas tem uma que é muito famosa, que é a de Gramado, né? Mas ali é o festival de cinema mesmo. Lá não tem também tem o curta também? Inclusive Gramado é um dos que pedem destino de obra. Eles só passam filmes que vão estrear lá. Entendi. Esse seria uma vitrine gigante, né? Sim. Teu caso aí. Inclusive lá é um dos objetivos. A gente queria muito que fosse selecionado. Hoje tem onde? Fortes é o quê? Tem Gramado. Campos de Jordão também tem ou não? Tem. Tem, mas o de Campos de Jordão não é assim tão forte, assim. Dos grandes festivais de cinema no Brasil hoje o Gramado, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Tiradentes, Minas, Curitiba, que é o Olhar de Cinema, e o de Recife, que chama Janela de Cinema. E voltando para essa questão que eu tinha falado antes de a gente sair para a música, do Vitor Caetano, que ele pergunta sobre o crescimento, né? O mercado, como que está hoje no Brasil, né? Quais são as cidades, os estados que se destacam, que está tendo uma visibilidade legal quando faz ou curta ou alguma produção e que está se destacando dentro das diversas regiões do Brasil. Você tem uma menção disso daí? Sim. É importante dizer assim que também o destaque do cinema brasileiro ele se dá assim nas premiações e festivais também, né? De filmes que, sei lá, ganharam prêmios em algum festival de cinema nacional ou internacional, né? E que obras vão se destacando ali nesse processo, porque no cinema comercial meio que não tem, né? Mas enquanto o cinema brasileiro nesses circuitos de festivais, ele é muito renomado, assim. Ele sempre ganha muitos prêmios no mundo. E aí, desses cinemas premiados, né? Acho que o mais emblemático é o que eu já falei, que é o Filmes de Plástico. Eles ficam em Contagem, em Minas Gerais, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, né? Então, na região metropolitana de Belo Horizonte, assim, tem muitos... Tem a Filmes de Plástico, mas tem o Afonso Show, assim, e o pessoal de lá, assim, que eles ganham muitos prêmios, assim, os filmes que eles fazem, então eles são uma referência, assim, no cinema brasileiro. Em Brasília tem também uma produção bem relevante, né, na periferia de Brasília. O cinema de Recife, né, o cinema pernambucano também, ele já foi mais relevante ali nos anos 90, mas ele ainda é muito forte. Inclusive, assim, acho que um dos grandes cineastas brasileiros hoje, que é o Kleber Mendonça, ele é de Recife, né?
E o cinema do Recôncavo Baiano, ali no sul da Bahia, também tem ganhado Bahia muitos... também é forte, né? Também tem muitas... Isso, tem ganhado muita visibilidade aí nos Quer dizer, últimos então anos. até tem bastante regiões aí, bastante localidades espalhadas que tem. O cinema cearense também é forte. E teatro? Você também tem alguma ligação com teatro ou não? Sim. Mas você chega a fazer alguns trabalhos, algumas produções? Sim, eu faço parte de um grupo de teatro chamado Grupo Glacê, que é daqui de Guarulhos. E aí o Grupo Glacê, ele tem um trabalho de teatro que ele mistura audiovisual com teatro, né? Então, ele tem uma atriz, né? Tem atores e tal, mas ele tem muita projeção. Tá. Eu peço que tem muita projeção. E aí eu trabalho com essas projeções de dentro do teatro. E aí, então, historicamente também na minha carreira, ali como produtor audiovisual, eu tenho trabalhado com teatro de uma maneira substancial, assim. Então, tem muitas peças de teatro que usam projeções. Ou filme, passam uma imagem ali, tem um filme, uma cena no meio da peça ali e tal. E aí esses filmes, essas produções de imagens, assim, que são projetadas em peças de teatro, eu fiz várias delas para vários grupos de teatro ao longo da história, assim. Meio que virou uma tendência, né, nos últimos anos. André, e Guarulhos, como é que tá com relação aí às produções, aos apoios aqui da prefeitura? Eles incentivam ou não? É meio também freio de mão puxado? Ele foi meio freio de mão puxado, assim. A Secretaria de Cultura de Guarulhos, assim, ela se movimentou muito nos últimos anos por conta das leis lá, Aldir Blanc e Paulo Gustavo, né? Mas enquanto política cultural de fato ali, o Guarulhos ele é muito forte assim, na parte do conservatório municipal, da orquestra, assim. Por que Guarulhos é tão forte em música, né? Você vê aqui, só aqui no nosso quarteirão a gente tem uma meia dúzia de escola de músicas e é espalhada pelo Brasil. Mas tem tanto música aqui assim em Guarulhos, cara? É uma curiosidade minha. Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Porque tem muita. Eu acho que tem alguma coisa na água aqui, né? Que a gente bebe. Não é possível. Porque tem pessoas, assim, muito relevantes, assim, né? Por exemplo, assim, você tem o Beto Santos, assim, que ele foi um cara ali dos anos 90, com os anos 2000, que ganhava festivais de música, né? Assim, ficou bem famoso. Aí tem, sei lá, nos anos 80 tem aquela banda de rock 365, assim, metade da banda era tudo de guarulhense. Aí, assim, e tem uma cena de rock forte, tem uma cena de rap forte, o trap, né, que é uma vertente ali do rap ali, que é super nova, assim, né, dentro da música, né, ele surgiu praticamente em Guarulhos, né, e aí eu não sei, assim, aí, como a gente explica isso, né? Tem o Kiko Dinucci, assim, que é um super músico, um dos grandes nomes do cinema, da música brasileira hoje, é daqui de Guarulhos. Como é que explica isso? Não sei. Tem muita gente, alguma coisa, né? Aqui nessa água aqui que... Verdade. Que tem demais, né? Você já percebeu isso aí também? Já, tem muita escola de música. Tem. Escolas boas. Aqui tem a NVA, aqui atrás da gente, na rua de trás. Depois, do outro lado, tem o Nelson. O Nelson, sim. Né? Nelson. Guarulhos inteiro tem aí. Não, e tem músicos incríveis na cidade. Incríveis. Verdade. Legal. Bom, a gente vai fechar. A gente tá no finalzinho do programa da Tarde Maior. E eu vou agradecer, André. Deixa a sua mensagem, suas mídias sociais, redes sociais, para te encontrar, seu projeto e o seu recado aí para quem está nos acompanhando, seja pelo rádio, seja pelo YouTube. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de participar do programa. Para mim é um prazer, uma honra. Queria agradecer a equipe técnica que foi super solícita também. Queria agradecer Edu, diretamente, pessoalmente também, pelo acolhimento. Fico bem feliz de estar aqui hoje. Meu nome é André Okuma. André Okuma é O-K-U-M de Maria A. Aí se onde procurar, assim, é André Okuma, assim, nas redes sociais. Com K, né? Okuma com K. E o bom de chamar André Okuma, de ter esse nome, é que praticamente ninguém tem esse nome, então se procurar praticamente só vai ter eu. Existe um outro André Okuma, mas
que não é muito atuante na internet, então Esse basicamente sobrenome Okuma é de Okinawa. Okinawa mesmo. Uhum. Sobrenome tipicamente okinawano. Tipicamente lá mesmo. Legal. Então e tem aí, poucos, né? Aí você acha lá, o filme Moti tem um Instagram também, MOTI, moti.curta no Instagram. Aí também, se for selecionado agora em algum festival, a gente vai divulgar por lá. E a LCV, né, Escola Livre de Cinema de Santo André, então você pode procurar também no Instagram LCV. Aí pra quem quiser se interessar, provavelmente final de maio abre as inscrições, aí tem um processo seletivo de entrevista em junho e agosto começa a turma nova. Legal. Obrigado, André Okuma, cineasta, professor, obrigado pela sua participação. Disponha da gente, já conhece aqui o Estúdio da Rede Voice Rádio, podcast também. A gente está em Guarulhos para divulgar Guarulhos, qualquer outro projeto, qualquer outra apresentação sua que você queira, né? Tem um contato aí da Alice já. Entre em contato que se a gente puder ajudar a divulgar de alguma forma, pode contar com a Rede Voice Rádio e a Rede Voice Podcast. Obrigado, André. Você que nos acompanhou pelo rádio ou aqui pelo canal do YouTube que está sendo transmitido, o Júlio está lá na parte técnica, auxílio também aqui na rádio da Alice. Assista, compartilha esse episódio do André Okuma, que é cineasta, é de Guarulhos, né? A gente está em Guarulhos, a rádio, o podcast para divulgar a cidade, divulgar o trabalho dele, que é bem legal, dos cineastas. Tem aí quem se interessou pelo curso, ele deixou também os contatos. Tem outros episódios também dentro do nosso canal. Vasculhe aí e vai lá. Eu estou todos os dias, final de semana agora eu paro, tá? Na segunda estou de volta às 15 horas, mas a programação continua 24 horas no ar com música de todos os gêneros, informação, notícia e prestação de serviço na Rede Voice Rádio. Gente, valeu, obrigado. Tô indo embora, fechando mais um Tarde Maior com a participação do André Okuma. Bom final de semana para você, divirta-se com cautela. Se for dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Não arrume encrencas, né? Sair na balada, vá com calma. Proteja-se porque o bicho está solto por aí. Não facilita. Chuvas, cuidado, que continua aí as pancadas de chuva aí para o final de semana. Tchau, gente. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Vem fazer parte da